Ok, minha Alice, essa daqui vai ser uma série de vídeos ensinando Tokipona, né? Essa frase aqui que eu falei no começo do vídeo significa: Oi, meu nome é Alice. Essa série vai estar usando o Liposonapona, que eu fiz uma tradução do inglês para o português, né? Que é o material feito originalmente por Ian Lenton, né? Vai estar na descrição, mas vamos lá. Tokipona é uma língua construída lá em 2001 por uma moça canadense chamada Sonia Lang, né? Que a gente na comunidade chama de Ian Sonia. Vamos lá. Tokipona, ela é uma língua simplista, né? Ela tem um vocabulário muito reduzido. Ela é muito fácil de aprender. No meu caso, 1-2 semanas eu já estava confortável em falar e conversar com outras pessoas, né? Em pouco tempo eu já me considerava fluente. Existem comunidades online sobre isso. Eu vou deixar alguns links na descrição sobre. Mas, antes da gente começar a falar sobre Tokipona, eu quero esclarecer algumas coisas sobre vocabulário, sobre gramática, né? A unidade mais básica de sentido de uma língua é a palavra, né? Que são palavras, né? A gente tem, por exemplo, tecido, a gente tem, por exemplo, caneta, a gente tem, por exemplo, pessoa, a gente tem, por exemplo, comer, a gente tem, por exemplo, inconstitucional. Todas são palavras. Elas são a unidade mais reduzida de significado. Você pode juntar palavras para formar frases, né? Certas frases têm sentido e outras frases não. Exemplos de frases que têm sentido são, por exemplo, comida boa. Comida boa é uma frase que faz sentido. Mas uma frase que não faz sentido, por exemplo, deixa eu pensar. Janela comer. Janela comer não diz nada pra gente. Não tem significado que a gente consiga colocar. A gente pode se esforçar para criar um significado para isso. E isso é uma das coisas interessantes de Tokipona, que você consegue fazer esse experimento para criar significado. Mas, no geral, no português, isso aqui não tem significado. Frases podem formar orações. Orações são as estruturas que dizem alguma coisa, né? Por exemplo, eu comi maçã. Né? Isso aqui é uma oração. Ela é uma oração e essa oração ela tem 3 partes aqui. A gente tem o que é chamado de sujeito, a gente tem o que é chamado de verbo e a gente tem o que é chamado de objeto. O que é para se pensar é o sujeito age com o verbo no objeto. Então a maçã foi comida. Então a maçã é o objeto, né? Mas assim, essas partes elas têm suas próprias características. Por exemplo, o verbo comi, ele está conjugado no pretérito, né? E você pode ir adicionando esses contextos, essas novas informações. Para finalizar, a gente tem no português algumas estruturas que não existem em muitas outras línguas, incluindo o Tokipona. Por exemplo, pluralização, que é você colocar o S no final, tipo lousa
versus lousas. Né? Esse S no final significa que é um plural. Isso aqui não existe em muitas outras línguas. Isso em muitas outras línguas é feito de outras maneiras, usando outras estruturas gramaticais, incluindo o Tokipona. Outra coisa que não tem é conjugação de verbo. Conjugação de verbo. Não só de verbo, mas de nenhuma palavra. Tokipona não tem nenhuma conjugação. Tudo é feito usando outras estruturas gramaticais. Então, por exemplo, comer, comi, comerá. Essas são todas conjugações diferentes do mesmo verbo. Isso não tem em Tokipona. Na questão agora dessas palavras em si. Elas podem ser sujeitos, verbos, objetos, mas cada uma delas pode ser frases também, né? Então, por exemplo, aquele cachorro comeu muitas maçãs vermelhas. Esse daqui é o nosso sujeito, esse aqui é o nosso verbo, esse aqui é o nosso objeto. Você vê que eles são compostos de mais de uma palavra, né? Não só isso, mas eles são compostos de palavras que têm suas próprias estruturas. Uma dessas estruturas são os artigos. Por exemplo, o a, o o uma, o algum, né? Essas estruturas não existem em Tokipona, assim como em muitas outras línguas, né? Então, assim, quando você vai falar, por exemplo, a frase eu fui ao mercado, né? Esse o aqui do ao mercado, ele é um artigo. Isso aqui não tem em Tokipona. Então, é como se você tirasse ele daqui, porque a única diferença que ele faz na comunicação é especificar se foi um mercado específico ou se foi um mercado, qualquer mercado. Mas essa diferença ela é muito pegada por contexto, então não faz tanta diferença no uso do dia a dia. E você sempre pode especificar usando outras estruturas gramaticais, que são todos muito simples, né? E eu acho que a última parte que é importante são os adjetivos e advérbios. Adjetivos e advérbios, né? Eles dão características a mais para uma frase, para uma expressão. Então, por exemplo, maçã é o que a gente chama de substantivo. Maçã vermelha, né? Isso aqui é uma frase, esse é o nosso substantivo, esse é o nosso adjetivo, né? Ele deu uma característica a mais para maçã. O advérbio funciona muito do mesmo jeito, mas para uma frase, né? Para uma frase com um verbo. Então, por exemplo, ele comeu bem a maçã, né? O bem aqui, ele está mudando toda a frase, ele está mudando o verbo principalmente, né? Ele não comeu simplesmente, ele comeu bem, ele comeu bastante, né? Então ele está modificando, está adicionando mais características para a frase, para o verbo especificamente. E por último, né, a gente tem nos verbos, a gente tem 3 tipos. Os verbos intransitivos, os transitivos, que se dividem em 2, os diretos e os indiretos. O que isso significa? Basicamente é a pergunta que você faz se você para a palavra no verbo. Por exemplo, intransitivo. Se eu falo para você, eu dormi. Não sei se dá para ver aqui. Eu dormi. É uma frase. Não acabou aí, é uma frase, não falta nada, né? O transitivo, ele faz uma pergunta, tipo, por exemplo, no direto, a gente tem a frase eu comi. A gente pode terminá-la aqui? Pode. Mas a gente pode fazer a pergunta, comeu o quê? A pergunta o quê
né? Vou colocar aqui o que. Ela indica que é um objeto direto, ou um verbo direto, transitivo direto. E o que vem depois, por exemplo, eu comi maçã, isso aqui é um objeto direto, né? Agora, o verbo transitivo indireto, ele é um pouquinho diferente porque ele usa o que a gente chama de preposição. Ele é basicamente o conectivo que traz informação também. Por exemplo, eu fui. Aqui você não pergunta eu fui o quê? Não, você pergunta para onde? Esse para é o que a gente chama de preposição. Ele adiciona um pouquinho de informação e ele conecta duas partes. Então foi para a praia. Né? Esse para, ele é um predicado. Não, desculpa. Ele é um... Nossa, fugiu a palavra na minha cabeça. Bom, mas ele é o conectivo que conecta o verbo com o objeto. E esse objeto aqui, ele é um objeto transitivo indireto. E essas daí são as notas de importantes que eu achei que deveria falar antes das aulas, porque essas frases vão ser usadas durante as aulas e assim, é importante a gente saber. Assim, não vai fazer tanta diferença se não souber, que dá para entender por contexto, mas é bom sempre poder voltar para cá para responder certas perguntas, né? Legal. Então, o material que o Lippo-Sonapona, né, ele inicia dando um resumo da língua e ele fala sobre, na página 0, ele fala sobre grafia e pronúncia, né? Tokipona é escrita de muitas maneiras, mas a maneira principal é usando o nosso alfabeto, o alfabeto latim. Só que, como o Tokipona tem poucos sons também, para fazer com que seja mais fácil de se falar para diferentes línguas, como o Tokipona tem esse inventário fonético reduzido, ela também vai ter um vocabulário não, uma escrita reduzida, né? Então, as letras do alfabeto de Tokipona são A, E, I, J, K, L, M, N, O, P. A gente pula o Q, a gente pula o R, S, T, U, pula o V, W. Essas são todas as letras, são 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aí. E cada uma delas significa um e apenas um som. No sentido que, sabe quando no português você tem mesa e esse S ele tem som de Z? Então, isso aqui não acontece em Tokipona. Né? Em Tokipona, S sempre tem som de S. Né? Então, a gente leria, se fosse escrito em Tokipona, como mesa. Né? E quais são os sons? Né? Eles, se você conhece o IPA, eles são os sons do IPA, literalmente. Então, isso aqui é um A, E, I, I, K, L, M, N, O, P, S, T, U, W. As vogais são muito parecidas com o do português. Vamos agora para as consoantes. Né? O K, ele tem som do K do inglês. Né? Mas ele, se a gente for considerar, ele é como se fosse o nosso C, K, Ko, Ku. E se a gente fosse com E ou I, seria Que e Ki. Né? O W tem som de U, mais ou menos, né? Ele é um U. Então, por exemplo, isso aqui é um Wa, We, Wi. O O e o U não existem em Tokipona, mas é porque, para facilitar a pronúncia também, né? Que mais? Ah, sim. As outras... deixa eu checar aqui. Sim, as outras consoantes são iguais do português, basicamente. Né? Exceto o S, que tem som constante, de S. S, né? Só que tem uma que é diferente, o J.
né? Isso aqui não tem som de J, ele tem som de Y, né? Imagina como se fosse um I bem pequenininho, né? Por exemplo, isso aqui, JA, a gente não lê como já, a gente lê como ya. Imagina como um I pequenininho, um Y do inglês, né? Mas se você quiser usar apenas um I, o som de I, também não faz mal. Como tem uma fonética muito reduzida, não tem como confundir muito, sabe? Tem pessoas que falam de maneiras muito diferentes, mas é extremamente fácil de você entender porque não tem nenhum som muito parecido com o outro. Legal, essa daí é a nossa pronúncia, né? E as nosso alfabeto. Só tem uma exceção, né? Tudo é escrito com letra minúscula, incluindo começo de frase, exceto o nome próprio. Então, por exemplo, lembra quando eu estava no começo eu falei Mi, Yan, Alice. Começo de frase não é maiúsculo. Começo de palavra não é maiúsculo. Mas começo de nome próprio, aí sim é maiúsculo. Por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Se eu for para a capital, eu poderia falar que eu Mi, Taua, Ma, CP. Com um S maiúsculo. CP de SP. Né? Pontuação. Tokipona, você pode colocar a pontuação que você quiser. Ninguém vai reclamar. Mas, o único ponto realmente que existe em Tokipona é ponto final. Que ele tem uma função gramática de separar frases. E essa única pontuação que você precisa para não ter confusão. Todo o resto, você pode adicionar, você pode não adicionar, não faz mal. Aí aqui eu vou... Aqui tem algumas palavras interessantes, pegando aqui do texto traduzido, só para treinar a pronúncia e entender de onde elas vieram, né? É a palavra yaki. Essa palavra que significa lixo ou nojento, ou coisinhas assim, que ela veio do inglês, né? O yuck. Ou pelo menos ela é parecida, não tenho certeza se ela veio. A palavra yellow. Yellow, que parece muito com yellow do inglês, e ela realmente veio dessa palavra, né? Que significa amarelo. Lipo. Lipo, que se a gente for aproximar, parece com um livro, né? Eu não sei se veio de livro, mas tem esse significado. Lipo significa livro. Livro, caderno. Isso daqui que eu tô segurando é um lipo. Documento, folha. Que mais? Colopo. Colopo. Colopo, que parece muito de longe com um grupo. E significa grupo, comunidade, sociedade, né? Depende muito do contexto. Isso é uma coisa importante do Tokipona. Contexto é a parte mais importante. E outra coisa que eu esqueci de comentar, a primeira sílaba sempre é a tônica. Ou seja, por exemplo, se a gente tem aqui a palavra, por exemplo, toki, né? O to é sílaba forte, o ki é sílaba fraca, né? Kolopo, kulupo, lipo, yelo, yaki, sempre a primeira sílaba. Próxima palavra, mi. Mi é uma palavra muito comum em muitas línguas, né? A gente pode comparar ela com o inglês min. Mi. Mi significa primeira pessoa do singular, mas também do plural, que eu, nós, né? Meli é uma palavra interessante. Meli significa feminino, mulher, né? Depende muito do contexto. Mas Meli, que vem da palavra Mary, do nome Mary, né? Que é um nome feminino muito comum, né? Então dá para fazer essa associação. A palavra mu. Mu representa qualquer som de animal
E é bem óbvio de onde ela veio. Veio tipo mu da vaca, né? Ou, por exemplo, miau. Todas elas são mu. Um au é mu, todas são mu. Que mais? E por último, o exemplo aqui, money. Money, que parece muito com money do inglês, e realmente veio de money do inglês, né? Que significa dinheiro, mas também alguma coisa importante para você, né? Por exemplo, um presente que você recebeu de uma pessoa muito importante, aquilo é money, é algo que tem muito valor, né? Essa foi a primeira aula, esse é o conteúdo da página 0. Né? Eu vou fazer uma aula para cada página, né? É isso daí. Podem mandar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou deixar link das comunidades na descrição também, para vocês conseguirem entrar, vocês conseguirem conhecer outras pessoas. Sei que vai ter gente vindo da comunidade, né? E eu acho que é isso. Bitaua.